Bom dia, estamos no dia 277 de leitura da Bíblia. Começaremos com Apocalipse, capítulo 4. A visão do trono de Deus. Depois destas coisas, olhei, e eis que havia uma porta aberta no céu. E a primeira voz que ouvi, que era como de trombeta ao falar comigo, disse: Suba até aqui, e eu lhe mostrarei o que deve acontecer depois destas coisas. Imediatamente eu me achei no espírito, e eis que havia um trono armado no céu, e alguém estava sentado no trono. E esse que estava sentado era semelhante no aspecto à pedra de jaspe e ao sardônio, e ao redor do trono havia um arco-íris semelhante no aspecto à esmeralda. Ao redor do trono havia também 24 tronos, e neles estavam sentados 24 anciãos, vestidos de branco e com coroas de ouro na cabeça. Do trono saíam relâmpagos, vozes e trovões, e diante do trono estavam acesas 7 tochas de fogo, que são os 7 Espíritos de Deus. Diante do trono havia algo como um mar de vidro, semelhante ao cristal. No meio do trono e à volta do trono havia também 4 seres viventes, cheios de olhos por diante e por detrás. O primeiro ser vivente era semelhante a um leão. O segundo era semelhante a um novilho. O terceiro tinha um rosto semelhante ao de ser humano. E o quarto ser vivente era semelhante à águia quando está voando. E os 4 seres viventes, tendo cada um deles respectivamente 6 asas, estavam cheios de olhos ao redor e por dentro. Não tinham descanso nem de dia nem de noite, proclamando: Santo, Santo, Santo é o Senhor, o Todo-Poderoso, aquele que era, que é e que há de vir. Sempre que esses seres viventes davam glória, honra e ações de graças ao que está assentado no trono, ao que vive para todo sempre, os 24 anciãos se prostravam diante dele que está sentado no trono. Adoravam o que vive para todo sempre e depositavam as suas coroas diante do trono, proclamando: Tu és digno, Senhor e Deus nosso, de receber a glória, a honra e o poder, porque criaste todas as coisas, e por tua vontade elas vieram a existir e foram criadas. Neemias, capítulo 5. Medidas contra a exploração. Então se levantou grande clamor do povo e de suas mulheres contra os judeus seus irmãos, porque havia os que diziam: Somos muitos, nós, os nossos filhos e as nossas filhas. Precisamos conseguir trigo para que possamos comer e continuar vivos. Também houve os que diziam: Nós tivemos de hipotecar as nossas terras, as nossas vinhas e as nossas casas, para conseguirmos trigo em meio a esta fome. Houve ainda os que diziam: Pegamos dinheiro emprestado até para pagar ao rei o tributo sobre as nossas terras e as nossas vinhas. Nós somos da mesma carne que os nossos compatriotas, e os nossos filhos são tão bons como os deles. No entanto, eis que sujeitamos os nossos filhos e as nossas filhas para serem escravos. Algumas de nossas filhas já estão reduzidas à escravidão. Não podemos fazer nada para evitar isso, pois os nossos campos e as nossas vinhas já são de outros. Fiquei muito irritado ao ouvir estas palavras e o clamor deles. Depois de ter pensado bem a respeito disso, repreendi os nobres e magistrados e lhes disse: Vocês são exploradores, cada um para com seu irmão. E convoquei uma grande assembleia contra eles. Disse-lhes: Nós, de acordo com as nossas posses, resgatamos os judeus, nossos compatriotas que foram vendidos aos gentios. E agora vocês estão querendo vender os seus compatriotas para que tenhamos de comprá-los outra vez? Então eles se calaram e não acharam o que responder. Disse mais: Não é bom o que vocês estão fazendo. Não é fato que vocês deviam andar no temor do nosso Deus para evitar a vergonha diante de nossos inimigos, os gentios? Também eu, os meus companheiros e os meus servos lhes demos dinheiro emprestado e trigo. Mas, por favor, vamos parar com essa exploração. Peço que hoje mesmo vocês lhe restituam as suas terras, as suas vinhas, os seus olivais e as suas casas, bem como a porcentagem de dinheiro, do trigo, do vinho e do azeite que vocês exigiram deles. Eles responderam:
Vamos restituir e nada pediremos deles. Faremos o que você está dizendo. Então chamei os sacerdotes e, na presença destes, fiz com que jurassem que fariam o que prometeram. Também sacudi o meu manto e disse: que Deus faça o mesmo, sacudindo para fora de sua casa e de seu trabalho todo aquele que não cumprir esta promessa. Que assim seja sacudido, despojado. E toda a congregação respondeu: Amém. E louvaram o Senhor, e o povo fez segundo a sua promessa. O bom exemplo de Neemias. Também desde o dia que fui nomeado governador na terra de Judá, desde o 20º ano até o 32º ano do reinado de Artaxerxes, 12 anos, nem eu nem os meus companheiros comemos o pão que me cabia como governador. Mas os primeiros governadores que estiveram antes de mim oprimiram o povo e tomaram dele pão e vinho, além de 40 moedas de prata. Até os seus servos dominavam sobre o povo. Eu, porém, não fiz assim, por causa do temor de Deus. Pelo contrário, também trabalhei na reconstrução da muralha sem comprar nenhuma terra, e todos os meus servos se juntaram ali para a obra. Também hospedei 150 homens dos judeus e dos magistrados, além daqueles das nações que vinham até nós. O que se preparava para cada dia era um boi e 6 ovelhas escolhidas. Também à minha custa eram preparadas aves e, de 10 em 10 dias, muito vinho de todos os tipos. Nem por isso exigi o pão devido ao governador, porque a servidão deste povo era grande. Lembra-te de mim para o meu bem, ó Deus, e de tudo o que fiz por este povo. Neemias, capítulo 6. Planos contra Neemias. Quando Sanbalate, Tobias, Gesem, o árabe e os restos dos nossos inimigos ouviram que eu tinha reconstruído a muralha e que nela já não havia brecha nenhuma, ainda que até este tempo eu não tivesse colocado os portões no seu lugar, Sanbalate e Gesem mandaram dizer a mim: venha, vamos nos encontrar numa das aldeias do Vale de Ono. Na verdade, o que eles queriam era me fazer mal. Por isso enviei-lhes mensageiros para dizer: estou fazendo uma grande obra e não posso descer até aí. Por que devo parar a obra para ir me encontrar com vocês? 4 vezes eles fizeram o mesmo pedido, mas eu lhes dei sempre a mesma resposta. Então Sanbalate me enviou pela 5ª vez o seu servo, que trazia na mão uma carta aberta. Nela estava escrito o seguinte: entre os gentios se ouviu, e Gesem também está dizendo que vocês, os judeus, estão querendo se rebelar e que por isso você está reconstruindo a muralha. Também, segundo se diz, você quer ser o rei deles. E pôs alguns profetas para falarem a respeito de você em Jerusalém, dizendo: ele é o rei de Judá. Ora, isso certamente vai chegar aos ouvidos do rei. Portanto, venham agora e vamos, em conjunto, conversar a respeito disso. Mandei dizer-lhe: nada disso que você está dizendo aconteceu. Você está inventando tudo. O que todos eles queriam era nos amedrontar. Eles diziam: as mãos deles largarão a obra e nela não será concluída. Agora, pois, ó Deus, fortalece as minhas mãos. Quando fui à casa de Semaías, filho de Delaías, filho de Metabel, que estava impedido de sair de casa, ele me disse: vamos nos encontrar na casa de Deus, dentro do templo. Vamos fechar as portas do templo, porque virão matar você. De noite eles virão matar você. Porém, eu disse: você acha que um homem como eu fugiria? Alguém como eu entraria no templo para salvar a vida? De maneira nenhuma entrarei. Então percebi que não era Deus que o tinha enviado, mas que ele falou tal profecia contra mim porque Tobias e Sanbalate o haviam subornado. Para isso o subornaram, para me amedrontar e para que, fazendo isso, se viesse a pecar, para que pudesse atacar a minha reputação e me afrontar. Lembra-te, meu Deus, de Tobias e de Sanbalate, segundo as coisas que fizeram, e também da profetisa Noadia e dos outros profetas que quiseram me amedrontar. A reconstrução da muralha é terminada. A reconstrução da muralha foi terminada aos 25 dias do mês de Elu, em 52 dias. Quando todos os nossos inimigos ouviram isso, todos os gentios à nossa volta temeram e decaíram muito no seu próprio conceito, porque reconheceram que foi por intervenção do nosso Deus que fizemos esta obra. Também naqueles dias, alguns nobres de Judá escreveram muitas cartas a Tobias
e cartas de Tobias vinham para eles, pois muitos em Judá eram aliados dele, porque era genro de Secanias, filho de Ará, e o seu filho Joanã havia casado com a filha de Mesulão, filho de Berequias. Também falavam das suas boas ações na minha presença e levavam a eles as minhas palavras. Tobias escrevia cartas para me amedrontar. Neemias, capítulo 7, versículos de 1 a 3. Neemias estabelece guardas em Jerusalém. Depois de reconstruída a muralha e colocados os portões no seu lugar, estabelecidos os porteiros, os cantores e os levitas, eu nomeei Hanani, meu irmão, e Ananias, comandante da fortaleza, para que cuidasse da segurança de Jerusalém. Ananias era um homem fiel e temente a Deus, mais do que muitos outros. E eu lhes disse: os portões de Jerusalém não devem ser abertos antes que o sol faça sentir o seu calor. E os portões devem ser fechados e trancados enquanto os guardas ainda estão ali. Escolham guardas entre os moradores de Jerusalém, alguns para que fiquem nos postos de guarda e outros para que fiquem em frente das suas próprias casas. Salmos 99. A santidade de Deus. Reina o Senhor, tremam os povos. Ele está entronizado acima dos querubins. Abala-se a terra. O Senhor é grande em Sião e está exaltado acima de todos os povos. Celebrem eles o teu nome, grande e tremendo, porque é santo. És Rei poderoso que ama a justiça. Tu estabeleces o direito, executas o juízo e a justiça em Jacó. Exaltem o Senhor nosso Deus e prostrem-se diante do estrado de seus pés. O Senhor é santo, Moisés e Arão entre os seus sacerdotes, e Samuel entre os que lhe invocam o nome. Clamavam ao Senhor e ele os ouvia. Falava-lhes na coluna de nuvem, eles guardavam seus mandamentos e a lei que lhes tinha dado. Tu lhes respondestes, ó Senhor nosso Deus, foste para eles Deus perdoador, ainda que os tenha castigado por seus atos. Exaltem o Senhor nosso Deus e prostrem-se diante do seu santo monte, porque santo é o Senhor nosso Deus.